Boa noite a todos. Com a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário João da Cruz Miquelino a realizar a chamada dos senhores vereadores. 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Areiópolis, em 9 de agosto de 2022. Marildo Alves. Presente. Robson Cardoso dos Santos. Presente. João da Cruz Miquelino. Presente. Gilberto Rodrigues de Lima. Presente. Carlos Alberto Leite. Presente. Fledson Hélio Turbano. Presente. João Alexandre Cardoso. Presente. Marciano Bueno da Silva. Presente. Michel Henrique Augusto. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite para que faça a leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. Vamos ouvir um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos. A volta do Filho do Homem. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor. Cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do ofício número 391/2022, solicitando a votação em caráter de urgência especial os projetos de lei número 37, 38, 39 e 41/2022. Ofício número 391/2022, solicitando a votação em caráter de urgência especial os projetos de lei número 37, 38, 39 e 41/2022. Coloco em votação, maioria absoluta nominal, o ofício número 391/2022. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marciano Bueno da Silva que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare o seu voto. Voto favorável, senhor presidente, tendo em vista a importância dos projetos. Solicito ao nobre vereador Fledson Hélio Turbano que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Robson Cardoso dos Santos que declare o seu voto. Meu voto é favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare seu voto. Sou favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador João Alexandre Cardoso que declare seu voto. Favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Gilberto Rodrigues de Lima que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade o ofício número 391/2022. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do ofício número 392/2022, solicitando votação em caráter de urgência especial o projeto de lei complementar número 04/2022. Ofício número 392/2022, solicitando votação em caráter de urgência especial o projeto de lei número complementar número 4/2022. Coloco em votação, maioria absoluta nominal, o ofício número 392/2022,
Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marciano Bueno da Silva que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare seu voto. Voto favorável. Solicito ao nobre vereador Fledson Hélio Turbano que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Robson Cardoso dos Santos que declare seu voto. Meu voto favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare seu voto. Sou favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador João Alexandre Cardoso que declare seu voto. Solicito ao nobre vereador Gilberto Rodrigues de Lima que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade o ofício número 392/2022. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 36/2022. Projeto de lei número 36/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar a Praça da Matriz e da outras providências. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 36/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 36/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 37/2022. Projeto de lei número 37/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio e aquisição de veículos da manutenção Fundo da Saúde no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 37/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 37/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 38/2022. Projeto de lei número 38/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas do custeio de equipamentos e material permanente na manutenção, diretoria de assistência social no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 38/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 38/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 39/2022. Projeto de lei número 39/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de transporte escolar e educação no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 39/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 39/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 40/2022. Projeto de lei número 40/2022. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.272.530
centavos e da outras providências. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 40/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 40/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 41/2022. Projeto de lei número 41/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar para o orçamento vigente e dar outras providências no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 41/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 41/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei complementar número 4/2022. Projeto de lei complementar número 4/2022. Dispõe sobre fixação piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a epidemias e da outras providências. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei complementar número 04/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei complementar número 04/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 47/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 47/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que forneça cópia dos contratos, processo licitatório e a dispensa, bem como a justificativa para a contratação de pessoas físicas, tais como cadastrados como fornecedores com os códigos 5.230, 1.458 e 730 e demais, referente aos meses de janeiro a julho de 2022. Justificativa. Conforme consulta no portal de transparência da Prefeitura Municipal, referidas contratações se deram com base no artigo 24 do inciso 2 da Lei Federal 8.666/93. Porém, foi veiculado pela cidade que referidas pessoas estavam sendo dispensadas devido denúncia feita pelo vereador subscritor deste requerimento. Por esta razão, a apresentação dos documentos se fazem necessários para se comprovar a legalidade de tais contratações e não pela forma culposa atribuídas ao edil. Câmara Municipal de Areópolis, 20 de julho de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloque em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nove vereadores, todos que nos acompanham aqui e aqueles que também estão nos acompanhando pelas redes sociais. Repara a voz que está meio rouco, tá? Esse requerimento, ele veio depois de um comentário aí na cidade, né? Uma funcionária da prefeitura foi demitida e informada aí que saíram para a cidade que ela foi demitida porque houve uma denúncia do vereador Maestro, que ela estava sendo demitida porque o vereador Maestro acabou denunciando ela, né? Eu acho que é uma total falta de caráter, né? Esse tipo de conversa. E essa conversa se pairou por semana passada ainda, porque teve uma amiga que foi de encontro com um dos assessores do prefeito, né? Um dos cargos de confiança do prefeito, e a mesma foi pedir um cargo de estagiária, sabendo que essa funcionária foi demitida pelo contrato X. E ela foi automaticamente informada, na hora cara de pau, que não poderia contratá-la como, naquele momento, né,
porque como estagiário, porque o vereador Maestro fez uma denúncia e não poderia haver mais nenhuma contratações. Lembrando primeiro que quem contrata é a prefeitura. Quem demite é a prefeitura, né? Quem contrata é o prefeito, quem demite é o prefeito. O vereador não contrata, né? Então são os três poderes, prefeitura executa. A Câmara, Poder Legislativo, né, fiscaliza. E o Poder Judiciário julga. Então é assim, essa tríade, né? Mas o que aconteceu? Por conta dessa conversa aí, e surgiu esse tipo de conversa, procurei saber o que seria isso, né? Mas que contrato? Como que uma pessoa tem um contrato, é contratada, e surge uma denúncia dentro da prefeitura, pelo controlador interno, e aí essa pessoa é demitida? Como? Se existe contrato. Aí fiquei interessado no caso, foi motivo uma live, e por essa razão, agora eu estou curioso saber que tipo de contrato é este, né? Porque se foi demitido era um contrato sem vergonha, com todo respeito aí, mas é uma falta de respeito com o cidadão, é uma falta de respeito com o jovem que está acreditando aí que nem reembolso tem. Desde fevereiro nós estamos pedindo nessa casa o reembolso, até hoje não veio o decreto, fizeram as pessoas de palhaço aí na feitura e ninguém pôde fazer requerimento algum. Então, eu acho que é brincar com a sociedade, é brincar com o caráter do povo, é brincar com a necessidade do cidadão, do adolescente, daquele jovem, daquele senhor, daquela senhora, e ainda por cima uma calúnia, uma sem vergonhice, uma política suja, que as pessoas não têm capacidade de falar, de assumir os próprios erros, e aí querem limpar a casa que está uma bagunça, e aí querem jogar nas costas do vereador, porque o vereador está fiscalizando. Qual eu vou fiscalizar? Está errado? Tem alguma coisa errada aí? É a nossa função. Se o vereador não fiscaliza, nós estamos aqui para ganhar, então, R$ 3.460. É isso que vocês querem? O povo quer isso? O vereador vem aqui para ganhar o dinheiro só e ficar em boa? É isso? Aí o vereador vai lá e fiscaliza, aí não entrega o documento, aí o vereador ainda é errado. Qualquer coisa que acontece, é o Maestro que está fazendo. Ah, eu sou homem de assumir o que eu faço. Está aqui, ó. Está na casa, aqui, ó. Eu desafio qualquer um aqui a provar o que eu estou pedindo. Não entrega o que eu estou pedindo. É somente isso. Então eu peço um pouquinho mais de respeito com a casa. Um pouco mais de respeito, cada um no seu quadrado. Vocês executam, vocês contratam. Eu não sou o prefeito da cidade. Eu não demito ninguém. Eu nem tinha conhecimento, mas agora eu estou curioso saber quem fez esses contratos. E agora eu quero saber, de janeiro a julho. E a gente vai até o final agora, porque se tem esses contratos, eu irei fazer denúncia no Ministério Público e no Tribunal de Contas. É só isso, senhor presidente. Coloco em votação, maioria simples simbólica, o requerimento número 47/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 47/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 48/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 48/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que forneça cópia do contrato e do processo de dispensa da licitação referente ao pagamento da nota de despesa número 807/00/2022, tendo como fornecedor o código cadastrado número 1984 e o processo 261/2022, bem como a justificativa da contratação. Justificativa: em posse da referida nota de despesa, obtida através do portal de transparência da Prefeitura Municipal, constatei o pagamento no valor de R$ 6.900, referente à orientação aos diretores na execução do programa, porém não há informações a respeito. Câmara Municipal de Areópolis, 21 de julho de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Muito me admiro, né? Tudo bem, a gente sabe que o plenário é soberano, né? Mas o fato do plenário ser soberano não tira a responsabilidade, certo? Que é a única função do vereador é fiscalizar.
E agora a bancada do prefeito vai querer impedir de me fiscalizar algo. Vereador, só uma coisa, uma questãozinha, só discussão de cada requerimento. O vereador terá aí o direito no final, aí pode questionar. Ok, muito obrigado. Então, este é um outro requerimento que surgiu aí, no valor de R$ 6.900, foi uma contratação aqui, é do mesmo contrato foi feito com os demais funcionários que foram demitidos, que é em relação que é uma orientação aos diretores na execução de um programa. Então, esse requerimento vai até a prefeitura, se aprovado em plenário, é claro, né? Para que eles venham, por gentileza, estar justificando o que seria este empenho. Somente isso, senhor. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 48/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 48/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 49/2022, de autoria do vereador Michel Henrique Augusto. Requerimento número 49/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que esteja informado se o prolongamento da rua Vereador Orlindo Antônio Bregiato está regularizado. Em caso negativo, informar os motivos da não regularização e quais providências estão sendo tomadas para efetivamente regularizar. Justificativa: referido prolongamento não dispõe da infraestrutura para tal. É necessário que esteja regularizada. Como não temos conhecimento da real situação, as informações se fazem necessárias. Câmara Municipal de Areópolis, 1 de agosto de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a plateia que nos acompanha, a população que nos acompanha de casa pelos canais oficiais da Câmara. Esse requerimento ele vem de encontro com a questão ali daquela rua que interliga o CDHU à piscina pública, certo? E ali a gente tem acompanhado que tem sido habitado, tem empresa funcionando ali e não dispõe de infraestrutura. Tive pesquisando e me parece que a situação ali não é regularizada. Então, essa iniciativa, estou partindo aqui como vereador da Câmara Municipal, solicitando ao prefeito que trate essa situação, que dê início ao processo de regularização, para que num futuro próximo aí, esta benfeitoria ela possa ser realizada naquele prolongamento. Então, eu espero contar com o apoio dos colegas aí para aprovação do requerimento. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Coloco Com a palavra, senhor presidente. Concedido, desculpa. Só uma dúvida. Foi votado aqui um projeto mais de prolongamento da rua, mas foi naquela área da Silvana lá? Eu não lembro. Orlindo Bregiato, aquela rua do CDHU. Essa que a gente está tratando hoje é essa paralelo à Avenida Inácio Leite aqui. Então, você quer saber se ela está para regularizar ela de lá do CDHU para cá, né? Isso. Entendi. Sim, não. Só para... Tranquilo. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 49/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 49/2022 por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 50/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 50/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja impetrado o mandato de segurança por parte da Câmara Municipal de Areópolis em relação ao ato coator do senhor prefeito municipal em não apresentar o solicitado no requerimento número 31/2022 de sua autoria, devidamente votado e aprovado por esse plenário. Justificativa. O artigo 79 da Lei Orgânica Municipal expressamente dispõe que compete privativamente ao prefeito prestar à Câmara Municipal as informações solicitadas na forma regimental de 15 dias. No caso, em concreto, houve apenas informações sobre separação dos documentos e o seu posterior envio à Câmara Municipal. Contudo, a aludida providência não foi adotada até o momento pelo senhor prefeito municipal, impossibilitando com isso o exato conhecimento sobre os gastos públicos e o exercício do papel fiscalizatório do vereador. Esclareço que a demanda por respostas completas, bem como a apresentação dos documentos solicitados, é direito líquido e certo da Câmara Municipal, compostas por seus vereadores, e, consequentemente, uma obrigação do prefeito municipal atender. Como vereador, membro desta Casa, necessito das respostas para exercer o mister da vereança, especialmente ao dever da fiscalização dos atos do Poder Executivo, qual está sendo embaraçado, revelando-se negatória ao solicitado. Diante dos fatos, resta justificativa a presente solicitação. Câmara Municipal de Areópolis, 1 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Com a palavra, senhor presidente. Para todos saberem, fiscalizar... Só um momento, querido. Coloque em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra novamente, senhor presidente. Concedido. Como todos sabem, é um direito, né, e um dever do vereador fiscalizar, certo? E compete à Casa e aos vereadores que aqui estão, né, escolhidos pelo povo, se esse direito de fiscalizar, que é a única função do vereador, vai se concretizar, né? Esse mandato de segurança é outro direito que a gente tem quando não há uma resposta do prefeito, quando não há, os questionamentos não são respondidos, se tem um mandato de segurança, que é, já que não envia para o Poder Legislativo, então, que se peça para o Poder Judiciário, a Justiça, certo? Aos 3 poderes aí. Mas compete à Casa, ao plenário, essa decisão, né? Então, mas antes de conceder aqui, gostaria de saber da bancada do prefeito, né, se vocês teriam, por gentileza, uma justificativa para que esse mandato não fosse impetrado, que eu pedi agora para se retirar esse mandato de segurança. Senhor presidente, você pode, por gentileza, dirigir essa pergunta, se algum da bancada teria, por gentileza, uma justificativa para não ser representado esse mandato de segurança? Vereador, que eu retiro. Você, na verdade, tem que fazer a sua discussão da palavra, mas o direito do voto é de cada vereador? Não, tudo bem, senhor presidente, a respeito, tenho conhecimento disso, tanto é que eu estou dirigindo ao senhor por entender, né, como funciona as hierarquias, diretrizes, como funcionam todos os protocolos. É por isso que eu venho aqui a vossa senhoria para fazer essa pergunta que eu estou fazendo em plenário agora, que eu retiro o mandato de segurança se a bancada tem uma justificativa. Exatamente. O mesmo entendimento que eu tive é o que o doutor acabou de me passar. Na verdade, assim, como você tem o direito da palavra, todos eles têm o direito da palavra também. Então, não cabe a mim, realmente, perguntar e indicar isso para eles. Então, eu faço a pergunta diretamente aos nobres. Se vocês têm, se os nobres vereadores têm aqui uma justificativa que esse requerimento não foi respondido, para que não seja impetrado se mandar a segurança, por gentileza, respondo por gentileza, que eu retiro agora o pedido de mandar a segurança. Esse é mandar a segurança. É só isso, senhor presidente. Coloco em votação, maioria simples simbólica, o requerimento número 50/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Declaro reprovado o requerimento número 50/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 51/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 51/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja impetrado o mandato de segurança por parte da Câmara Municipal de Areópolis em relação ao ato coator do senhor prefeito municipal e não apresentar o solicitado no requerimento número 41/2022 de sua autoria, devidamente votado e aprovado por esse plenário. Justificativa. O artigo 79 da Lei Orgânica Municipal expressamente dispõe que compete privativamente ao prefeito prestar à Câmara Municipal as informações solicitadas na forma regimental no prazo de 15 dias. No caso, em concreto, não houve qualquer resposta ao solicitado, impossibilitando com isso o exato conhecimento sobre os gastos públicos e o exercício do papel fiscalizatório do vereador. Esclareço que a demanda por respostas completas, bem como a apresentação dos documentos solicitados, é direito líquido e certo da Câmara Municipal, composta por seus vereadores, e, consequentemente, uma obrigação do prefeito municipal atender. Como vereador, membro desta casa, necessito das respostas para exercer o mister da vereança, especialmente o dever de fiscalização dos atos do Poder Executivo, qual está sendo embaraçado, revelando-se a negatória ao solicitado. Diante dos fatos, resta a justificativa à presente solicitação. Câmara Municipal de Areópolis, 1 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra. A palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Mais uma vez está aí, é o direito líquido do vereador, é uma obrigação do prefeito, né? Eu não entendo, se eu fosse o meu prefeito, eu teria a honra, por favor, vereador, quero ser o primeiro a assinar, porque eu sei que está tudo em ordem, eu sei que está tudo certo, e ele vai mandar a documentação porque está tudo em ordem. Eu não entendo porque essa estrutura toda, né? Mas isso se chama política, né? Só isso, senhor vereador, senhor presidente. Coloco em votação maioria simples simbólico, requerimento número 51/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 51/2022 por 5 votos. Eu estou rejeitando também. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 52/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 52/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja impetrado mandato de segurança por parte da Câmara Municipal de Areópolis em relação ao ato coator do senhor prefeito municipal e não apresentar o solicitado no requerimento número 45/2022, de minha autoria, devidamente votado e aprovado por esse plenário. Justificativa. O artigo 79 da Lei Orgânica Municipal expressamente dispõe que compete privativamente o prefeito prestar à Câmara Municipal as informações solicitadas na forma do regimental no prazo de 15 dias. No caso em concreto, não houve qualquer resposta ao solicitado, impossibilitando com isso o exato conhecimento sobre os gastos públicos e o exercício do papel fiscalizatório do vereador. Esclareço que a demanda por respostas completas, bem como a apresentação dos documentos solicitados, é direito líquido e certo da Câmara Municipal, composta por seus vereadores e, consequentemente, uma obrigação do prefeito municipal atender. Como vereador, membro desta casa, necessito das respostas para exercer o mister da vereança, especialmente o dever da fiscalização dos atos do Poder Executivo, qual está sendo embaraçado, revelando-se negatório ao solicitado. Diante dos fatos, resta justificativa a presente solicitação. Câmara Municipal de Areópolis, 1 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador.
Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. As minhas condolências à casa, somente isso. Coloco em votação, maioria simples simbólica, o requerimento número 52/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 52/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 53/2022, de autoria dos vereadores João, Alexandre, Michel e Beto. Mas aí é tudo. Requerimento número 53/2022. Os vereadores que abaixo subscrevem no regular exercício do mandato, nos termos do artigo 39 e 40 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 68 e seus parágrafos do Regimento Interno, requerem que, após a tramitação regimental, a criação da Comissão Especial de Inquérito, com prazo de funcionamento de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período para apurar o fato certo e determinado, constante na contratação da empresa e prestação de serviços jurídicos pela Prefeitura Municipal de Areópolis, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com análise da execução contratual e eventuais deficiências na prestação dos serviços contratados. Requer ainda, nos termos do artigo 157, da linha E do Regimento Interno da Casa, com a aprovação desse requerimento, a criação pela mesa da competente Comissão Especial de Inquérito, através do decreto legislativo, para apuração dos fatos, com prazo de 90 dias para ultimar os serviços prorrogável por igual período, mediante a aprovação do plenário, se necessário. Justificativa. É o conhecimento, a contratação do escritório de advocacia para a prestação de serviços jurídicos pela Prefeitura Municipal de Areópolis, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo igualmente conhecido indícios de defeito na execução do contrato e deficiência na prestação de serviço. Os vereadores querem que leia na íntegra a justificativa? Dispõe a Lei Orgânica Municipal. O artigo 40, as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Casa, e serão criados pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Primeiro, as comissões especiais de inquérito, no interesse da investigação, poderão proceder às vistorias, levantamento nas repartições públicas, municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. Requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários, transportar-se a lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competirem. Segundo, no exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões especiais de inquérito, por intermédio de seu presidente, primeiro, determinar diligências que reputarem necessárias; segundo, requerer a convocação de secretário municipal; terceiro, tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. Quarto, proceder à verificação contábil em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Terceiro, nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas de acordo
como as prescrições estabelecidas na legislação penal e, em caso de não comparecimento sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade onde reside ou se encontrem, na forma do artigo 218 do Código de Processo Penal. Quarto, durante o recesso, salvo convocação extraordinária, haverá uma comissão representativa na Câmara, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento. O regimento interno da Câmara Municipal assim prevê. O artigo 68, as comissões especiais de inquérito serão constituídas mediante requerimento, obedecendo os termos do artigo 39 e 40 da Lei Orgânica Municipal. Primeiro, o requerimento de constituição especificar o fato ou fatos a serem apurados. Segundo, a comissão será composta por 3 membros, observada tanto quanto possível a proporcionalidade partidária. Terceiro, o prazo de seu funcionamento não poderá ser superior a 90 dias, salvo requerimento de prorrogação subscrito pelo seu presidente, por até igual período em sessão ordinária ou extraordinária. Desse modo, tem-se cumprido os pressupostos para a abertura da Comissão Especial de Inquérito diante dos indícios das irregularidades apontadas em relação ao fato de certo determinado acima exposto, notadamente por envolver dinheiro público e interesse coletivo na apuração e ser dever do vereador exercer o seu mandato com independência para promover os atos fiscalizatórios inerentes ao Poder Executivo. Diante dos fatos, resta justificado a presente solicitação para fim de, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 68 e seus parágrafos, o regimento interno requer a criação de comissão especial de inquérito para esta Casa de Leis apurar contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos pela Prefeitura Municipal de Areópolis, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com análise de execução contratual e eventuais deficiências na prestação dos serviços contratados. Câmara Municipal de Areópolis, 3 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, Carlos Alberto Leite e Michel Henrique Augusto, vereadores. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, presidente. O que nos motivou aí a apresentar esse requerimento para a Casa Legislativa é o seguinte: as informações prestadas via ofício ao vereador João Alexandre, ela se desencontrou com as informações prestadas para a comissão, da qual eu, o vereador Alexandre e o vereador Marciano fazemos parte. Então, nos causou certa preocupação quando o vereador Maestro nos apresentou essas informações. Por quê? Existem duas verdades ou duas mentiras aí. Então, nós como vereadores aqui temos que nos preocupar com as informações que vêm da prefeitura. Quando nós mandamos um requerimento lá, com certeza tem uma seriedade, tem uma motivação, não estamos aqui para brincar. A gente dedica o trabalho, dedica as atividades do legislativo e quando vai para a prefeitura é tratada de forma, de qualquer jeito, vamos dizer assim. Então, não estou aqui para perseguir ninguém, não estamos penalizando ninguém, só estamos pedindo informações. Então, essa é a maior das motivações que eu assinei esse requerimento, junto com o Maestro, com o Beto, para que a gente possa passar limpo essa situação que gerou prejuízo ao município. A empresa contratada para fazer defesa perante o Tribunal de Contas, não fez a defesa perante o Tribunal de Contas. Eu sou contratado para prestar um serviço de engenharia, eu ganho por mês lá para fazer isso e eu não presto
não te entrego o projeto, de que forma que você vai me pagar? Sendo que eu não apresentei para você um trabalho concreto. Então, isso traduzindo de forma para que todos entendam, né? Essa colocação minha. É mais ou menos isso o que está acontecendo nessa situação. A empresa foi contratada para prestar um serviço, ela não prestou o serviço, ela recebeu por esse serviço. O vereador pergunta, faz questionamentos, vem uma resposta. Aí chega aqui, ó, um despacho do Tribunal de Contas, para mim, como representante da comissão, eu faço uma reunião junto com os pares, encaminho o novo ofício à prefeitura, a resposta vem diferente. Então isso causou certa desconfiança, né? É preocupante isso. Então isso que motivou esse vereador aqui assinar esse requerimento, sem forma nenhuma de perseguir ninguém, justamente exercendo o papel fiscalizatório desta Casa Legislativa. E muito me preocupa se virar hábito reprovar requerimento. Se virar hábito, nós podemos parar por aqui, porque daí nós podemos pôr a mochila nas costas e ir embora. Porque se o vereador não tiver o requerimento aqui aprovado na forma de solicitar informação, ninguém tem que estar aqui, pô. Então, muito me estranha isso. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Só cumprimentando, né? O novo vereador falou até bem demais, senhor vereador. O que causou estranheza também foi a questão do contrato, né? A empresa Massarana, eles informaram que o contrato foi rescindido ao vereador João Alexandre Cardoso em 22 de fevereiro de 2022, porém, né, para o João Alexandre da comissão, informaram, né, que o contrato foi rescindido e passaram uma data. A data foi 22/4/2020. E só que não se atentam, né, às respostas. Eu tinha um outro ofício à parte, eles enviaram todos os contratos dessa empresa, que são os Massaranas, e aí vendo aqui, o contrato não foi rescindido, o contrato foi pago na sua totalidade. Porém, a empresa não fez a defesa, certo? O Tribunal de Contas apontou aqui, questionei, falou que o contrato foi rescindido, o contrato não foi rescindido, o contrato está em mãos, enviado por eles. E para melhorar a situação, para não falar piorar, para não ficar muita coisa negativa, eles fizeram outro contrato depois desse. Esse aqui venceu dia 27 eles disseram que rescindiu o contrato. O contrato não foi rescindido. Está aqui, o contrato foi extinto porque teve os 12 meses de validade. Aí a empresa não fez a defesa, disseram que rescindiram o contrato e foram lá, fizeram outro contrato. Quem quiser, eu tiro cópia e entrego para vocês, tá bom, gente? Está aqui. A empresa não presta defesa. Eles disseram que foi rescindido o contrato não foi rescindido, já tem uma mentira aí, né? Uma inverdade. Aí, eu vou virando os documentos apresentados, eu encontro outro contrato. O contrato venceu dia 27/4/2020, eles fizeram outro contrato de mais um ano, sabendo que a empresa não tinha feito a defesa. Então, só esses questionamentos. Não é, o que gera tudo isso foi uma empresa contratada para resíduos sólidos, no valor de R$370 mil, né, e uma empresa à parte para cuidar da parte jurídica, só ao Tribunal de Contas. E não foi feita essa defesa. E é o dinheiro do povo. São R$370 mil, certo? Que foi pago. E mais uma empresa que foi paga para fazer essa defesa do Tribunal de Contas. Essa empresa não fez a defesa e eles foram lá e rescindiram o contrato ainda. Então, eu peço também a colaboração, né, e faço da palavra do nobre amigo Michel as minhas. Só isso. Boa noite. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. O nobre colega falou ali que houve uma divergência entre a resposta cedida para a comissão e a resposta cedida ao nobre colega, né? Eu tenho visto aqui muita briga pessoal do nobre colega diretamente com o próprio prefeito quanto a isso. Só que, se hoje houve alguma divergência, a comissão poderia ter solicitado uma reunião com os diretores da prefeitura para a gente poder discutir
primeiramente esse assunto, antes de entrar com um pedido, né, de CI aí nessa casa. Eu acho que a discussão teria que ser muito bem debatida antes de entrar com esse pedido. Agora, por causa de uma discussão pessoal que vem acontecendo há algum tempo já, e não está fazendo bem para essa casa, porque eu estou sentindo aqui que o nobre amigo está usando o plenário para fazer campanha política antecipada, porque ele fala como que já tivéssemos em campanha eleitoral, e não é bem por aí, tá? Eu acho que a gente tem sim que discutir o assunto. Foi feita uma reunião aí entre os nobres colegas, eu não estava presente, entendeu? E resolveram entrar com essa documentação. Eu, fazendo parte da comissão, não fui comunicado a respeito disso daí. Eu acho que deveria sim a comissão ter marcado uma reunião com os diretores da prefeitura e, dependendo a conversa que eles tivessem com a gente dentro dessa reunião, aí sim a gente poderia estar assim discutindo um pedido de CI. Mas um pedido de CI, vocês sabem que é muito grave. Nós estamos vivendo hoje uma cidade que está em constante progresso, entendeu? Nós temos uma administração que vem trabalhando ferreamente para o progresso dessa cidade. Nunca se teve tanto recurso nessa cidade como a gente está tendo agora. E uma CI agora vai travar tudo, a cidade vai parar. E aí só Deus sabe aonde a gente vai parar com isso daí, tá? Eu voto contra essa CI, entendeu? Eu creio que a gente tem sim que conversar o assunto antes de trazer isso para o plenário. Mas a conversa foi para o outro lado, muita gente aqui ficou de fora, e aí entraram com esse pedido de CI aí, sem grandes explicações, tá bom? É tudo, senhor presidente. Senhor presidente, só uma réplica rapidinho, por gentileza. O novo vereador está equivocado, gostaria que o novo vereador apresentasse qual que é esse caso pessoal. Pessoal não é pessoal, é a questão que eu estou fiscalizando e está atingindo. Tá? Aí a pessoa acha que é pessoal. Não existe nada pessoal, existe algo aqui apenas como mérito e êxito, que é trabalhar fiscalizando, somente isso. As perguntas foram feitas aqui. Quer mais respostas que isso, quer mais conversa com isso, que tem aqui provas, eu vou fazer uma live e vou explicar tudinho para vocês quanto a isso, tá? E que conversa que seria essa com o pessoal, que já tem tudo aqui verídico, tá? E a cidade não vai parar por causa do MACEI. O MACEI convoca uma pessoa, a gente faz pergunta, ela relata, é relatado somente aqui, só vai ouvir só o fato e pronto, e vai mandar para o Ministério Público. Não vai parar a cidade alguma, eu não estou entendendo essa retórica. Mas tudo é o entendimento de cada um, né? Somente isso. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 53/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 53/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 54/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 54/2022. Vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que forneça cópia integral do pregão presencial número 28/2021 e do pregão presencial número 3/2022, que visam sobre contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos. Justificativa. Por derradeiro, o pleito formulado pelo vereador para obtenção de documentos não se mostra desarrazoado, em vez que a publicidade de tais atos se mostra imperativo por força de norma constitucional, além do que tal fiscalização não extrapola os poderes que foram conferidos e que ainda poderiam ser deferidos a qualquer cidadão por não serem sigilosa. Trata-se da função do vereador aprovar os gastos e fiscalizar as ações da Prefeitura Municipal, não tendo motivos para não fornecimento das informações requeridas.
Câmara Municipal de Areópolis, 3 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Mais um requerimento aí para fiscalizar, né? Temos aí contratos que foram feitos e como função fiscalizadora do vereador, estou solicitando a cópia desses integral, desse pregão presencial, para poder fiscalizar, né? Que é a única função do vereador, somente isso. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 54/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 54/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 55/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Coloco em discussão... Requerimento número 55/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe qual a finalidade do encontro formativo do currículo em ação para as redes municipais, quais eram os profissionais interessados na participação e quais foram, bem como apresentar cópias de todas as despesas, processo de adiantamento realizadas nas referidas participações. Justificativa: por derradeiro, o pleito formulado pelo vereador para a obtenção de documentação não se mostra desarrazoado, uma vez que a publicidade de tais atos se mostra imperativo por força de norma constitucional, além do que tal fiscalização não extrapola os poderes que foram conferidos e que ainda poderiam ser deferidos a qualquer cidadão por não serem sigilosas. Trata-se de função do vereador aprovar os gastos e fiscalizar as ações da Prefeitura Municipal, não tendo motivos para não fornecimento das informações requeridas. Câmara Municipal de Areópolis, 3 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloque em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Se tratando desse requerimento, houve esse encontro em Bauru e pela notícia parece que era para as coordenadoras estar participando também, e tive contato com outros coordenadores de outras cidades, outros diretoras de educação de outras cidades, municípios, do estado todo, e somente Areópolis não apresentou nenhuma coordenadora, foi apenas o diretor municipal da educação que foi nesse encontro, né? E a alegação era, se quisesse ir até lá, teria 2 condições. Primeira, dormir no hotel, esses 4 dias. E a segunda opção, se não quiser dormir no hotel, pegue o seu carro e banque a ida até Bauru. Tendo em vista essa questão, só gostaria de fazer esse levantamento aqui para saber qual foi o gasto do diretor municipal de educação nesta viagem. E aí a gente levantar esses fatos, né? Mas pela vista, eu já deixo também em aberto para algum vereador aí, se quiser estar pegando esses requerimentos aqui, depois estar apresentando novamente, caso for reprovado, concedo a vocês a honra de prestar esse compromisso com o povo e mostrar toda a veracidade e transparência dessa administração. Somente isso. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 55/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 55/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 56/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 56/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local para que forneça a relação dos motoristas de veículos leves que eventualmente se encontram em desvio de função, justificando o referido ato.
Justificativa. Referidas informações se fazem necessárias para esclarecer se efetivamente existem motoristas concursados para conduzir veículos leves e que atualmente estão exercendo a função de motoristas de ambulância. Câmara Municipal de Areópolis, 3 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente, mais Concedido. uma vez, cumprindo a minha função de vereador, fiscalizador, sabemos que tem um concurso aí já em aberto, porém também sabemos, tenho conhecimento que, se não falha a memória, temos um concurso que também está ainda em vigência, e essas questões é só para ter um conhecimento, se há ou não, né? E a gente poder dar aquelas indicações, que a indicação não é reprovada, não pode ser reprovada, para poder fazer essa mudança de local, né? Tira um daqui, põe lá e chama as pessoas que estão esperando o concurso 2020, né? Tem seu direito garantido, somente isso. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 56/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 56/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 57/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 57/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja impetrado mandato de segurança por parte da Câmara Municipal de Areópolis em relação ao ato coator do senhor prefeito municipal em não apresentar o solicitado no requerimento número 24/2022 de minha autoria, devidamente votado e aprovado por esse plenário. Justificativa. O artigo 79 da Lei Orgânica Municipal expressamente dispõe que compete privativamente ao prefeito prestar à Câmara Municipal a informação solicitada na forma regimental no prazo de 15 dias. No caso em concreto, houve apenas informação sobre apenas a elaboração de um balancete e o seu posterior envio à Câmara Municipal. Contudo, a aludida providência não foi adotada até o momento pelo senhor prefeito municipal, impossibilitando com isso o exato conhecimento sobre os gastos públicos e o exercício do papel fiscalizatório do vereador. Esclareço que a demanda por respostas completas, bem como a apresentação dos documentos solicitados, é direito líquido e certo da Câmara Municipal, composta por seus vereadores, e, consequentemente, uma obrigação do prefeito municipal atender. Como vereador, membro desta casa, necessito das respostas para exercer o mister da vereança, especialmente o dever da fiscalização dos atos do Poder Executivo, qual está sendo embaraçado, revelando-se negatória ao solicitado. Diante dos fatos, resta justificativa à presente solicitação. Câmara Municipal de Areópolis, 1 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Me coloco em pé, né, para informar que esse requerimento, com toda certeza, foi mais um papel perdido, mas, porém, uma coisa vocês não podem. Estarei indo ao Ministério Público e vou apresentar pessoalmente cada coisa aqui, e está sendo gravado, e todos estão sabendo da barreira que está se formando para poder fiscalizar, que é a obrigação nossa. Somente isso. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 57/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 57/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 58/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 58/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local para que forneça cópia de todos os processos de adiantamentos realizados no período de 1/1 de 2022 a 9/8 de 2022,
em nome dos senhores Marcos Roberto Crivelli Bonacorde e Valdeci Augusto Braz, contendo razão da ficha, razão do credor, notas de empenho, documentos fiscais, prestações de contas, justificativa das viagens realizadas, destinos e datas, ida e volta, caso não houver justificar. Comprovação dos valores devolvidos, caso houver, apresentar comprovantes de recolhimento bancário e contábil. Parecer do controle interno e relacionar os adiantamentos em aberto no período, se houver. Justificativa. Dentre as valiosas funções do Legislativo, destaca-se o controle externo, exercido legalmente pelos vereadores, através da fiscalização das ações do Executivo e para seu conhecimento à população. Quanto ao bom uso do dinheiro público necessário, se faz que este vereador tenha em mãos os documentos requeridos acima. Câmara Municipal de Areópolis, 3 de agosto de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Coloco em votação, maioria simples e simbólica, o requerimento número 58/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro reprovado o requerimento número 58/2022 por 5 votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 59/2022, de autoria do vereador Robson Cardoso dos Santos. Requerimento número 59/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto visando a construção de uma rampa de acesso no canteiro do calçadão como uma lombada estendida na pista que liga a entrada do bairro CDHU 2. Justificativa. O que se pretende com o presente projeto é garantir a segurança de nossos moradores, uma vez que o local tem propiciado acidentes de trânsito. Câmara Municipal de Areópolis, 5 de agosto de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimentos número 59/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 59/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura das indicações número 36, 37 e 38/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, São Paulo. Indicação número 36/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja adquirindo aparelhos para auxiliar no tratamento de fisioterapia para a academia do idoso, conforme foto anexa. Justificativa. Os aparelhos solicitados são bicicletas ergométricas, sendo uma para membro inferior e outra para membro superior. Câmara Municipal de Areópolis, 22 de junho de 2022, Marciano Bueno da Silva, vereador. Indicação número 37/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja determinando ao departamento responsável a revitalização da rotatória que se encontra na entrada de nossa cidade,
instalando um monumento de Cristo Redentor, bem como providenciando a devida iluminação. Justificativa. Além de sua importância religiosa, pacificadora e símbolo de esperança e fé, o monumento do Cristo Redentor de braços abertos acolherá munícipes e turistas que chegam à nossa cidade. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, São Paulo. Indicação número 38/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação, que determine ao departamento responsável a instalação de iluminação pública nas chácaras localizado acima conjunto habitacional Mário Covas. Justificativa. Referido local não possui iluminação pública, fato que vem causando enormes transtornos aos munícipes que lá residem e transitam especialmente à noite, pois existe maior risco de serem assaltados e de sofrerem outros atentados à sua integridade física. Câmara Municipal de Areiópolis, 5 de agosto de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para conhecimento e posterior providências. Nada mais havendo para o expediente, passo para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 36/2022. Projeto de lei número 36/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar a Praça da Matriz e dar outras providências. Coloco em primeira votação, maioria simples e simbólica, o projeto de lei número 36/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 36/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 37/2022. Projeto de lei número 37/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio e aquisição de veículos da manutenção Fundo da Saúde no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 37/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 37/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 38/2022. Projeto de lei número 38/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43 do inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio, equipamentos e material permanente na manutenção da Diretoria de Assistência Social no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 38/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 38/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 39/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64,
para arcar com as despesas de transporte escolar e educação no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólico, o projeto de lei número 39/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 39/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 40/2022. Projeto de lei número 40/2022. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.272,53 e dá outras providências. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólico, o projeto de lei número 40/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 40/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 41/2022. Projeto de lei número 41/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar para o orçamento vigente e dá outras providências no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 41/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 41/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei complementar número 04/2022. Projeto de lei número 04/2022. Projeto de lei complementar dispõe sobre a fixação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e dá outras providências. Coloco em primeira votação, maioria absoluta nominal, o projeto de lei número 04/2022. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marciano Bueno da Silva que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare seu voto. Voto favorável, senhor presidente, ao projeto de lei complementar número 4. Solicito ao nobre vereador Fledson Hélio Urbano que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Robson Cardoso dos Santos que declare seu voto. Meu voto é favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare seu voto. Sou favorável. Solicito ao nobre vereador João Alexandre Cardoso que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Gilberto Rodrigues de Lima que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 04/2022. Nada mais havendo para a ordem do dia, passo para os assuntos pessoais. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino para que faça a chamada do senhor Presidente, vereador. estava com falha meu microfone aqui, ó. Você vai falar? Só é rápido. Boa noite a todos mais uma vez. Quero aqui destacar, né, que acabamos de aprovar esse projeto que dispõe sobre a fixação do piso salarial dos agentes comunitários e dos agentes de combate a endemias. E vamos aproveitar a oportunidade aqui também, que acredito que seja de interesse de todos os vereadores aqui desta casa, que a Prefeitura apresente também um projeto que atualiza as perdas salariais, né, no final do ano agora para todos os servidores, né, tendo em vista que aprovamos aqui com grande alegria um projeto para os agentes. Seria importante também que a Prefeitura encaminhasse para esta casa para os demais servidores da rede municipal. Então, deixo aqui a minha fala registrada. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, para que faça a chamada dos senhores vereadores. 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Areiópolis, em 9 de agosto de 2022. Marildo Alves. Presente. Robson Cardoso dos Santos. João da Cruz Miquelino, presente. Gilberto Rodrigues de Lima. Presente. Carlos Alberto Leite. Presente. Fledson Hélito Urbano. Presente. João Alexandre Cardoso. Presente. Marciano Bueno da Silva. Presente. Michel Henrique Augusto. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 37/2022. Projeto de lei número 37/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio e aquisição de veículos da manutenção, Fundo da Saúde no município. Coloco em segunda votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 37/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 37/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 38/2022. Projeto de lei número 38/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2, da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio de equipamentos e material permanente na manutenção, Diretoria de Assistência Social no município. Coloco em segunda votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 38/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 38/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 39/2022. Projeto de lei número 39/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de transporte escolar e educação no município. Coloco em segunda votação, maioria absoluta simbólico, o projeto de lei número 39/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 39/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 40/2022. Projeto de lei número 40/2022. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.272,53 e dá outras providências. Coloco em segunda votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 40/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 40/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 41/2022. Projeto de lei número 41/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar para o orçamento vigente e outras providências no município. Coloco em segunda votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 41/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 41/2022 por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei complementar número 04/2022. Projeto de Lei Complementar número 4/2022. Dispõe sobre a fixação piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a epidemias e da outras providências. Coloco em segunda votação, maioria absoluta nominal, o projeto de lei complementar número 04/2022. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare seu voto. O meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marciano Bueno da Silva que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare seu voto. Voto favorável mais uma vez. Solicito ao nobre vereador Fledson Hélito Urbano que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Robson Cardoso dos Santos que declare o seu voto. Favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare seu voto. Sou favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador João Alexandre Cardoso que declare seu voto. Favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Gilberto Rodrigues de Lima que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 04/2022. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de agosto.